Vamos então para a segunda leitura, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20. Agora nós temos a narrativa do nascimento de Jesus propriamente dito e também a celebração e anúncio desse nascimento por parte dos anjos. Então vamos fazer essa leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa esta tua palavra, por essas tuas palavras que têm sido lidas diante do teu povo, sobre o teu povo, e que o Senhor possa, o Senhor mesmo, por meio da palavra escrita e pregada, dirigir a sua vontade ao nosso coração e anunciar ao nosso coração, mais uma vez, a promessa do Evangelho, para nosso consolo e alegria, para a celebração do teu nome, para que seja publicado que o Senhor é Deus, o Salvador enviado ao mundo, para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa aqui e nas demais igrejas de Cristo, nos púlpitos das igrejas fiéis, que nesse momento a tua palavra está sendo lida e administrada sobre o teu povo. Abençoa o teu povo com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, é inegável que nós vivemos em um mundo cristianizado. Não vou dizer um mundo cristão, não, mas um mundo bem cristianizado. E também vivemos numa sociedade, se tratando de Brasil, uma sociedade que também está bastante cristianizada. No mundo, boa parte do mundo, também aqui em nosso país,
O mês de dezembro é um mês marcado pelas celebrações natalinas. Todos os lugares nós vemos sinais dessas comemorações. E mesmo se nós, como cristãos reformados, não vamos seguir o espírito do Natal, não sei que espírito é esse, mas se nós não vamos seguir esse espírito natalino que permeia a atmosfera de nossa sociedade, ainda assim é útil nós ouvirmos pregações sobre o nascimento de Jesus, particularmente nessa época, como uma reação a tudo que nós ouvimos nessa época sobre Jesus e sobre o nascimento de Jesus. Não precisamos seguir as celebrações natalinas com todas as invenções e intromissões humanas naquela que deveria ser uma celebração cristã de fato. Mas quando nós olhamos em nossa volta, é muito fácil perceber que o que está aí não tem muito a ver com o nascimento de Jesus. Basta você fazer a pergunta para você mesmo: onde na Bíblia fala sobre isso aqui? E você facilmente vai perceber que inúmeros elementos foram introduzidos nas comemorações natalinas que absolutamente nada tem a ver com o advento do Salvador. Mas vamos contrastar o Natal que o mundo celebra com o nascimento do Salvador. Vamos fazer isso nessa pregação e também nas próximas pregações nesse mês de dezembro. Nós fizemos a mesma coisa ano passado. No ano passado nós usamos a narrativa de Mateus para falar sobre o nascimento de Jesus. E já naquele momento eu me comprometi de fazer a mesma coisa no ano seguinte, no Evangelho de Lucas. E é isso que a gente vai fazer esse ano. Então nós vamos tomar o Evangelho de Lucas, a narrativa de Lucas, é sobre o nascimento de Jesus, e então nós adquirimos ainda mais conhecimento sobre a palavra de Deus acerca da vinda do Salvador ao mundo. Marcos e João não falam sobre o nascimento de Jesus. Então nós temos Mateus e Lucas com as narrativas de ambos sobre o nascimento do Salvador. Marcos e João, eles focam no início do ministério de Jesus e não na chegada do Salvador ao mundo. Então nós temos abordagens diferentes que se completam. Acaba sendo uma grande bênção, porque nós podemos realmente ver o advento do Salvador de perspectivas diferentes e que realmente colocam muita luz sobre a encarnação. Nessa primeira pregação, nós não vamos tratar particularmente nenhum dos dois textos ali, mas nós vamos fazer nós vamos observar como esses dois textos estão relacionados entre si, como uma primeira abordagem, e nas próximas semanas nós ouviremos pregações específicas sobre os textos. Pastor Matson virá no próximo domingo, eu já informei a ele se ele pode pregar sobre o nascimento de Jesus, mas eu não sei qual texto ele vai usar. Então pode ser que ele já use um desses textos, senão nós seguiremos com esses textos na sequência. Tanto Mateus quanto Lucas, eles introduzem a narrativa do nascimento de Jesus com alguma informação importante que ligam o nascimento de Jesus com a promessa do Messias, que já vem desde o Antigo Testamento. Todos dois fazem isso, de maneiras diferentes. Mateus, por exemplo, como é que ele contextualiza? Ele não começa logo falando sobre o nascimento de Jesus, mas ele coloca um contexto para o nascimento do Salvador. O que Mateus faz é colocar a genealogia para mostrar que Jesus é o autêntico descendente de Davi e de Abraão e que nele se cumpre todas as promessas do Messias e do Filho prometido. Isso é Mateus. E assim, com a genealogia de Mateus, ele remonta Jesus às promessas de Davi e de Abraão. Dentro do Evangelho de Mateus, você vai ver que é recorrente a promessa do descendente de Davi, o que vai se sentar no trono de Davi e também de Abraão. Lucas também tem uma genealogia, que está no capítulo 3. Mas Lucas não usa a genealogia com o mesmo propósito que Mateus está fazendo aqui. A genealogia de Lucas remonta
as origens de Jesus até Deus. Ele volta até Adão e de Adão a Deus. Mas ele faz isso no contexto do ministério de Jesus. Quem é aquele que está sendo ungido e separado como Messias Salvador? É o Filho de Deus. Então ele retroage a genealogia até Deus. Isso é lá no capítulo 3, versículo 23 a 37. Mateus, além de ele nos apresentar esse contexto para o relato do nascimento de Jesus, ligando o nascimento de Jesus com as promessas do Messias, Davi e Abraão, ele também recorre ao testemunho dos magos e também ao relato da matança das crianças que Herodes o Grande empreendeu, levando a matança de todas as crianças de 2 anos para baixo, não apenas de Belém, mas também dos entornos de Belém, numa tentativa desesperada e frustrada de eliminar a concorrência, de tirar do cenário aquele que os magos haviam informado a ele que era nascido rei dos judeus. Então, Mateus faz a ligação com a promessa e introduz o anúncio do nascimento por meio dos magos e também da tentativa frustrada de Herodes. Lucas também introduz a narrativa do nascimento, mas de maneira um pouco diferente. Ele fala sobre a preparação do caminho. Antes da vinda de Jesus, o caminho do Salvador estava sendo preparado por Deus. E ele faz isso entrelaçando as histórias de anúncio e nascimento de Jesus com João Batista. João Batista é aquele chamado, o Elias, que viria para preparar o caminho do Senhor. Então, Lucas coloca João Batista no cenário como aquele que está preparando o caminho para a chegada do Messias. Ele antes de Jesus aparecer no cenário, João vai anunciando ao povo sobre a promessa do Salvador. Todo o capítulo 1, nós temos esse entrelaçamento entre o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus, e conclui com o registro do nascimento de João Batista, que propriamente é um versículo. Propriamente. Se você olhar o anúncio do nascimento de João Batista, é um versículo que é anunciado. O relato de Jesus, como nós vimos, é mais extenso, mais glorioso, testemunhado pelos anjos. Então, depois de anunciar, de fazer esse entrelaçamento das histórias de João e de Jesus para preparar o caminho do Messias, João também, assim como Mateus, também usa alguns testemunhos do nascimento de Jesus, e vários até aqui em Lucas. Nós temos a aparição dos anjos aos pastores, isso foi no momento do nascimento de Jesus, mas 8 dias depois, outros acontecimentos no momento da circuncisão de Jesus. Nós temos o cântico de Simeão, Nunc Dimitri, para quem já ouviu, hein? Nós temos também as palavras da profetisa Ana, e até mais adiante ainda, Jesus já adolescente, nós temos o testemunho de Jesus no templo, surpreendendo os doutores da lei. Então, todos esses testemunhos são arrolados por Lucas para testemunhar em favor da vinda do Salvador ao mundo, do anúncio do Salvador ao mundo. Ainda comparando os relatos de Mateus e de Lucas sobre o nascimento de Jesus, tem realmente algumas informações aqui que são bem interessantes quando nós estamos tratando os dois textos correlacionados. Mateus, por exemplo, registra que o anjo Gabriel, não sabemos se em todos os casos é o mesmo anjo, provavelmente sim, embora o nome não apareça, mas parece que Gabriel recebeu a missão, ele foi incumbido da missão de anunciar o nascimento do Salvador e também dos eventos relacionados ao nascimento do Salvador. Mas Mateus, o que Mateus registra, lá em Mateus 1, 18 a 25, é a conversa que o anjo teve com Maria quando ela já estava engravidando. Porque quando Maria deixa a sua terra mais adiante para ir para a visita de
de Isabel, ela já estava grávida. Tanto é que quando chega lá, no ventre de Isabel, João Batista percebe a presença do Salvador e reage dentro do ventre. E no texto de Mateus, o anjo fala para José que ele não deve temer o fato que sua esposa está grávida. Então tem visitas do anjo, uma visita do anjo que aconteceu antes de Maria engravidar. Por exemplo, aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. O anjo anuncia que Maria vai engravidar. Então isso indica que Mateus registrou a visita que o anjo tivera antes dessa visita. E nesse caso foi uma visita particular a José, enquanto que agora o anjo está revelando por meio de Lucas uma visita que ele tivera antes da visita de José diretamente a Maria. Então esses dois registros, eles realmente nos colocam numa perspectiva clara de que a vinda do Salvador Jesus Cristo foi anunciado não apenas por João Batista, mas até aqueles mesmos que seriam instrumentos de Deus para a vinda do Salvador a esse mundo. E apesar das perspectivas diferentes de Mateus e de Lucas acerca da vinda do Salvador Jesus Cristo, e as informações que cada um estão trazendo dentro do próprio contexto que eles colocam, a mensagem é uma só: nasceu o Salvador do mundo. Essa é a mensagem de Mateus, essa é a mensagem de Lucas. Nasceu o Salvador. Como igrejas reformadas de tradição continental, nós herdamos o regimento de Dort como um documento que norteia o relacionamento entre as igrejas de Cristo. Isso durante todos esses séculos tem sido assim. E no artigo 43 do regimento das igrejas reformadas diz que nós devemos lembrar com pregações os atos redentivos do Salvador: nascimento, morte, ressurreição, ascensão e entronização, que é marcado pela descida do Espírito Santo. Então, como cristãos reformados, nós somos chamados a nos lembrar e a pregar sobre os atos redentivos do Salvador. Então, nós não devemos ter nenhum problema de consciência quanto ao fato de que nós estamos hoje ouvindo uma pregação sobre o nascimento do Salvador. Alguns irmãos ainda inconformados que a gente faça isso no mês de dezembro, como se a gente pudesse pregar sobre o nascimento de Jesus em qualquer época do ano, mas não podemos pregar em dezembro, porque dezembro foi dominado pelas tradições natalinas. Mas não devemos ter medo. Devemos ter o devido cuidado quando nós vamos fazer isso, mas não devemos ter medo de pregar sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Devemos fazer isso o ano inteiro e podemos fazer isso em qualquer momento do ano. Dezembro, de fato, não há uma evidência significativa que Jesus tenha nascido em dezembro. É até provável que não. Embora o clima em dezembro em Israel sempre foi um clima que talvez combine com aquilo que está acontecendo nas narrativas, mas mais propriamente o período em que os animais estavam no campo ia até novembro, acho que de abril até novembro. Dezembro, comumente, os animais já estavam recolhidos. Então, isso talvez mostre que provavelmente não era dezembro, mas também não temos como dizer muito mais coisa. Com certeza não tinha os flocos de neve que a gente vê. Então, aproveitamos o mês de dezembro para pregar sobre o nascimento de Jesus, tanto porque é um momento oportuno para interagir com pessoas que estão ouvindo muito sobre Natal, estão pensando sobre Natal, o clima realmente é sobre Natal, e interagir com eles e falar sobre o verdadeiro Natal. Do outro lado também é útil para nós, porque facilmente nós estamos dentro de uma cultura, nós não estamos fora dessa cultura, a gente não consegue se livrar completamente, e a gente meio que acaba sendo conduzido
pelos costumes e práticas de nossa época, e podemos perder de vista, nessa inserção na cultura, perdemos de vista realmente aquilo que significa o verdadeiro Natal. Então, mantendo os devidos cuidados, vamos falar sobre o nascimento do Salvador. Mas uma das primeiras advertências que nós devemos ter nesse período do ano, enquanto nós estamos pensando sobre o nascimento do Salvador, o primeiro cuidado, irmãos, é não enfeitemos demais o nascimento do Salvador. Isso é um dos grandes perigos desse período do Natal. Natal fala do nascimento de Jesus, isso é incontestável, isso é bom, isso não é errado. Mas notem a ênfase exacerbada que é dada no nascimento de Jesus em contraste com os outros atos redentivos do Salvador. Enfeita-se, torna o nascimento de Jesus um evento belo, bonito, e presépio, e luzes. Vocês veem essas coisas nas celebrações dos outros atos redentivos? Não. Percebam que há uma ênfase muito grande. Essa ênfase muito grande sobre o Natal, esses enfeites todos que vocês podem ver nas celebrações de Natal, na verdade, não apenas é um contraste com os outros atos redentivos do Salvador, como esses enfeites, assim como acontece em outras celebrações, acabam afastando a atenção da gente para a figura central do Natal. Quando chega no Natal, você vê de tudo. Na mesa tem peru, tem chester, frutas típicas, enfeites, arranjos, luzes, presentes. Até agora, eu não citei Jesus. Por quê? Porque de fato você não vê, não. Mesmo discordando de imagens de Jesus, mas eles que não ligam para isso, não é o bonequinho de Jesus que está pendurado na árvore, é de Papai Noel. Você praticamente não vê nada sobre Jesus. Jesus foi substituído por todos esses elementos belos, bonitos, atraentes. É bonito, é colorido, chama atenção. As crianças ficam loucas, né? Com essa beleza, essas luzes, essas cores, chamam a atenção das crianças. E da gente também. Mas essas coisas só servem para esconder a figura central do Natal, que é Jesus Cristo. Aparece tudo. E cada ano a tradição vai colocando mais coisas, mais personagens, mais enfeites, tudo para manter Jesus fora daquela celebração. Os apóstolos de Cristo, notem, isso é muito significativo. Você não vê os apóstolos enfatizando o nascimento de Jesus. Eles não estão negando o nascimento de Jesus. Eles não estão desprezando o nascimento de Jesus. Eles não estão dizendo que o nascimento de Jesus não tem importância. Mas é significativo que na mensagem apostólica a ênfase recai não sobre o nascimento do Salvador, mas sobre sua morte e ressurreição. Mas isso o mundo não olha. Porque o propósito de Satanás e do mundo caído é perverter toda boa ordem. É desfocar a mensagem. É desviar a atenção dos crentes para o verdadeiro foco da mensagem da salvação. Então nós temos que ter esse cuidado de não nos deixarmos ser atraídos pelo impressionismo do Natal e andarmos na mesma linha que o mundo está andando, porque embora chamem de Natal, de fato, tem muito pouco de nascimento de Jesus Cristo na tradição dos homens. Esse é o primeiro alerta, o primeiro cuidado que a gente deve ter. É não nos permitirmos seguir esse desfoque do núcleo da mensagem apostólica da morte e ressurreição de Jesus para o nascimento de Jesus. Não que seja errado, porque nós estamos pregando sobre o nascimento de Jesus. Mas não nos perdermos nessa ênfase, porque a própria Bíblia não o faz. A outra coisa
Eu olhei para minha família esses dias quando eu estava pensando, já me preparando para a pregação, e hoje eu fiz isso de novo. Olhando para minha família, praticamente todo mundo celebra Natal. Acho que, não sei, tem aqueles torcedores de Argentina que de vez em quando não torcem pelo Brasil, que também não celebra Natal, mas não é por esses motivos não. Em geral, lá todo mundo celebra Natal. Agora vamos ver quantos crentes verdadeiros tem na minha família. Ou seja, quem é que está celebrando Natal? É a igreja? É o mundo. Tristemente. Muitas vezes é difícil para nós, eu reconheço. Os parentes chamam, reúnem, fazem a ceia, fazem a mesa, e eu não estou sugerindo aqui que ninguém deve aborrecer a sua família e não participar das celebrações. Não estou sugerindo isso, não. Embora a nossa família mesmo, a gente se controla nisso porque a gente já conhece, a gente já fez isso, já teve algumas experiências, mas o bom convívio na festa só dura meia hora. É o tempo em que o álcool começa a fazer efeito nele, e depois, se já não tinha Cristo antes, agora eles introduzem Satanás mesmo lá na festa, no lugar de Cristo. Então não dá para comungar num ambiente desse, não. E provavelmente o contexto de vocês não é diferente disso. Olhe para a família de vocês. Tem alguém que não está celebrando Natal? Talvez, se não for 100%, está perto disso. Todo mundo está celebrando Natal. Mas quantos na sua família são realmente crentes? Quantos realmente estão ali pensando em Cristo? Então, julguem. O que você vai fazer lá? Que parte tem vocês com eles? E que parte tem eles no nascimento do Salvador Jesus Cristo? Pelo menos até o momento. Pode ser que alguns deles sejam escolhidos de Deus e no momento certo eles venham. Mas no momento eles estão celebrando mais a Satanás do que a Jesus Cristo com suas festas mundanas. Por isso, irmãos e irmãs, nós insistimos sobre a importância de pregar sobre o nascimento de Jesus nessa época do ano. Mesmo tendo de ouvir críticas de irmãos nossos que acham que nós estamos comemorando Natal. Eu entendo a crítica deles. Eles estão olhando e achando que nos reunirmos nessa época do ano é como se a gente estivesse celebrando Natal com o mundo. Não, nós estamos reagindo contra o mundo. Nós estamos aqui hoje ouvindo pregação sobre o nascimento de Jesus para reagir contra o mundo. Para rejeitar as coisas que o mundo estão introduzindo nas celebrações natalinas para ofuscar o brilho do nascimento do Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui para fazer o contrário. Nós estamos aqui para ler a palavra de Deus e chamar a atenção para os enfeites que o próprio Deus colocou como adorno para o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Vamos tratar mais particularmente sobre esses enfeites e adornos também nas próximas pregações. Por isso, irmãos e irmãs, não é celebrando o Natal à moda do mundo, com coisas que ofuscam a glória do nascimento de Jesus Cristo, mas provando a vida desse Salvador que nasceu e por meio de quem nós também nascemos. Nós provamos o novo nascimento, mas até mesmo nós não ficamos no nascimento. Nós estamos progredindo. O Salvador que nasceu, ele viveu, sofreu e morreu na cruz carregando os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E subiu ao céu como testemunho de que lá está a nossa natureza humana, como promessa de que um dia nós estaremos com o Senhor onde Ele estiver. Provamos a nova vida que o Filho de Deus, nascendo, trouxe ao mundo. Os adornos que nós provamos e celebramos com o nascimento do Salvador Jesus Cristo, não é de um dia, nem de um mês, mas do ano inteiro.
A vida de cada crente deve brilhar mais do que as luzes de Natal. A vida de cada um de vocês realmente deve brilhar forte diante de todas as pessoas, ao ponto de ofuscar as luzes que eles estão usando em suas árvores de Natal. As boas obras do Espírito Santo que foram dadas para adornar a obra da redenção em nossa vida, deve estar presente todos os dias do ano. Cada dia da nossa vida. Quando nós estudamos o 4º mandamento, o nosso catecismo diz que na explicação do 4º mandamento, do dia do Senhor, do domingo, ele explica: nós devemos agora começar já todos os dias de nossa vida a viver essa nova realidade. Não é meramente uma realidade futura. O que nós temos como promessa de Deus no futuro é que aquilo que nós provamos agora, a realidade que nós provamos agora, nós provaremos plenamente. Mas a vida futura não será nenhuma novidade para os verdadeiros crentes. Porque tudo que nós provaremos na eternidade, a vida que o Senhor tem reservado para nós na eternidade, já provamos essa vida agora. A nossa alegria, como a dos pastores, como a dos magos, como a de Simeão, como a de Ana, esta alegria é uma alegria permanente em nossa vida e não somente quando chega no mês de dezembro, envolvida pelo chamado espírito de Natal lá deles. Deve ser outro espírito mesmo. Então, irmãos e irmãs, nessa primeira pregação, pensemos sobre isso. E que nós somos chamados por Deus para provar a vida que brota a partir do nascimento de Jesus e não para nos juntarmos com o mundo, para celebrar não a vida, mas a morte deles. Porque enquanto eles não se arrependerem, a celebração que eles estão fazendo são uma provocação a Deus. E aquele que nasceu como Salvador do mundo, um dia vai julgá-los e lançá-los no inferno, mesmo tendo celebrado anualmente, durante toda a sua vida, o Natal. Porque tendo conhecimento do Salvador, introduziram no seu lugar os seus próprios desejos. E a Satanás mesmo. Que Deus nos preserve disso. E que Deus use a igreja no poder da luz do Evangelho para iluminar o mundo e remover muitos dos que estão lá dessas trevas em que eles se encontram. Amém. Amém. Vamos orar.